Olá, queridos, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e a Mensagem de Ares. Bom dia, você ariano, inscritos aqui no canal. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito por aqui, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo. É necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontrará o meu contato. Iremos para a mensagem de hoje. Antes de iniciar a mensagem, quero te convidar para fazer parte da nossa corrente de oração. Vai de janeiro a dezembro. Já estamos intercedendo pelas pessoas que estão com seu nome escrito. E eu tenho certeza que Deus ele vai operar a maravilha em nosso meio através da nossa fé. Se você deseja ver a libertação de um filho, de um vizinho, enfim, a cura, pode ser para qualquer fim, para qualquer finalidade. Deus ele é expert, ele é mestre em todas as áreas da vida. Ele é bom no que faz. Então, se você é uma pessoa que tem fé, assim como eu, o meu nome, o nome da minha família está escrito nesse caderno. Nome de parentes meus que eu sei que precisam de oração, se encontra nesse caderno, porque uma coisa eu tenho na vida, fé em Deus, eu tenho muita fé nele, e eu tenho vivido, presenciado a bondade de Deus. O momento é de introspecção, de dúvida, de incerteza. As dificuldades que tu tem enfrentado no financeiro têm te desestruturado. Muitas das vezes te falta forças para continuar. Tu tem tentado organizar o teu financeiro. Tu ganha com a mão, perde com as duas. Tudo que chega, escapa, sai, tu perde. Tu dá um passo para frente, 2 passos para trás. O teu esforço tem sido em vão. Tu tem buscado melhorias, mas tu não consegue sair do lugar. Tu não consegue prosperar. Bate um desânimo muito grande dentro de ti. Mas as cartas vêm falando que tu deve transmutar esses pensamentos. Não é hora de desistir. Muitas pessoas pensam em tirar a própria vida. Não vai adiantar. Todo espírito que tira a sua própria vida, eu tenho certeza que minutos depois ele se arrepende. Eu tenho certeza disso. Ele se arrepende. Um dia desses eu estava jogando, porque eu ouço também vozes, eu sinto a presença, eu vejo pessoas que já desencarnaram. E um dia desses eu estava jogando para uma grande amiga minha, de Governador Valadares. E a mãe dela cometeu suicídio. Ok. E eu jogo para essa minha amiga já há algum tempo, alguns anos. E eu sabia dessa história. E eu já tinha visto algumas coisas em relação à mãe dela. Mas nesse dia foi um caso bem peculiar. No momento que eu abri o meu oráculo e a gente começou a conversar, eu senti a presença da mãe. E ali a mãe narrava toda a história, datas, narrava a roupa que ela estava vestida no dia. E ela me falava e eu perguntava para minha amiga, e minha amiga, sim, é exatamente isso. Narrou datas de acontecimentos que tinham levado ela a cometer o suicídio, narrava o que tinha acontecido e minha amiga começa a chorar. E aquele espírito, ela nunca encontrou um caminho de luz, ela está vagando, inclusive ela fica horas e horas dentro da casa da minha amiga. E na vida da minha amiga acontece muita coisa estranha. Ela ouve barulhos e ela está sempre por ali, porque a Bíblia diz assim, existe mais coisa entre o céu e a terra do que o ser humano possa imaginar. Eu acredito que a gente não tem o poder de ver para que a gente não enlouqueça. Mas eu tenho certeza que o número de espírito é maior do que de pessoas encarnadas, é fato. Entende? Tem espírito que no momento que ele desencarna, ele vai para um lugar de paz e de tranquilidade. Depende da maneira como tu desencarna.
Mas tem espírito igual, espíritos que cometem contra a sua própria vida. A Bíblia diz que não há perdão para os suicidas. É bíblico. Se não há perdão, é lugar de tormento. E tu pensa, tu vai acabar com o teu corpo físico, com o teu espírito, tu não tem, porque tu é espírito milenar. Não tem para onde correr. Então, querida, eu tenho uma coisa para te dizer nessa manhã. Tirar a tua própria vida não é a saída. Pode tirar isso da tua cabeça. Satanás tem tramado, colocado coisas na tua cabeça para te perturbar eternamente. Porque se tu acaba com o corpo físico, o espírito, ele é eterno. Eu não conheço ninguém ou uma passagem da Bíblia onde diz que o espírito, ele morre. Não, o espírito, ele permanece. O corpo físico, sim. Uns dias, e eu tenho vivido a prova disso, entende? Acontece tanta coisa. Quando meu pai faleceu, na semana que meu pai faleceu, eu sabia que meu pai ia desencarnar. E eu sofri muito. Mas eu senti também que era um pouco de egoísmo da minha parte, porque o meu pai estava sofrendo muito, e meu pai, ele sabia que ele ia desencarnar. Meu pai era virginiano, mas eu não conheci, com a idade que eu tenho, alguém que tinha uma conexão grande com Deus. E o meu pai, ele fumou uma vida inteira, ele não conseguia se libertar do vício. Um pulmão parou e o outro pulmão ficou funcionando pela metade. E ele começou a dar entrada no hospital. Ficava internado, voltava, ficava internado, tinha que fazer nebulização, ele sofreu muito. E um certo dia ele entrou no hospital e eu liguei para ele. Meu irmão me ligou e disse: Mila, o pai está internado novamente. Eu liguei na mesma hora para o meu pai. E eu disse assim: pai, o senhor está aí, mas o senhor vai sair rapidamente. Ele disse: não, minha filha, eu não vou sair. Eu disse: não? Aí ele disse: não. Eu disse: por que o senhor não vai sair? Ele disse: porque eu já conversei com Deus. Ou Deus me dá um pulmão novo, ou ele me leva. Quando ele falou aquilo, aquela palavra foi muito forte. Porque eu sabia que Deus ia levá-lo. Sabe por quê, queridos? Porque melhor do que eu, Deus conhece o meu pai. E Deus, ele não faz obra em nossas vidas pela metade. Ele faz tudo por inteiro. E Deus, ele conhecendo meu pai, conhecendo que ele não tinha força para se libertar daquele vício, como que ele ia restaurar pulmão? Deus, ele não ia dar um pulmão novo para o meu pai estragar novamente. Naquele momento eu tive a convicção que meu pai dali não saía. Mas não deu outra. De lá ele não saiu com vida. E ele foi entubado e ficou vários dias, né, nos aparelhos, e os médicos iam tirando ali devagar a medicação. Meu pai deu várias paradas cardíacas, que foi 3. Meu irmão me ligou e disse assim: Mila, se tu quiser vir, vem. O pai está despachado. E eu virei para o meu irmão e disse assim: eu não vou. Eu não quero lembrar do meu pai dentro de um caixão. Eu quero lembrar do meu pai em vida. O que ele foi para mim, tudo que ele representou. Não quero ver meu pai morto. O que eu puder fazer daqui, auxiliar, pode contar comigo. E foi uma semana muito difícil, saber que meu pai estava sendo velado. Eu acho que eu sofri muito, assim, mais do que se eu estivesse lá. Passou-se 3 meses que meu pai tinha partido, saído, deixado o corpo físico. Eu tive um sonho muito rápido com ele. Eu sonhei ele com o corpo revigorado, quando o corpo dele tinha a aparência de quando eu era adolescente, 12 anos, 13 anos. Muito forte, porque o meu pai era um homem de estatura forte. A gente via assim, os músculos do meu pai. E ele estava com aquela aparência. E ele estava com uma roupa muito leve, tipo uma pantalona e uma blusa, tipo uma túnica, eu não sei explicar muito bem. E essa roupa era bordada à mão, de um lado e de outro, assim, nas pernas da pantalona que ele estava, era bordada, e na camisa também era bordado, e era um bordado muito bonito.
E no momento que eu via meu pai, no sonho, eu sentia a energia dele. E eu começava, e eu sentia aquela vibração, e eu dizia assim, pai. Ele disse assim, minha filha, eu vim rapidamente. Você foi a única filha que eu ainda não vi. E eu vim rápido, eu não posso demorar. E eu começava a rir. E eu dizia assim, pai, o senhor é engraçado mesmo depois que o senhor morre. Aí ele disse assim, minha filha, a morte não existe. E eu acordei. E naquele dia eu tive a sensação que eu recebi uma visita do meu pai. E eu quero te dizer hoje que o espírito ele não morre. Então tire de imediato da tua cabeça essa armadilha que espíritos obsessores, espírito do mal, tem colocado que a morte, a tentar contra a tua própria vida é a saída. Não é a saída. Tu tá arrumando é mais problema para tua cabeça, porque tu vai vagar, espíritos obsessores te atormentando, tu não vai encontrar paz durante muito. E só lembrando, no plano espiritual as coisas passam mais devagar. Então passa um ano aqui, passa lá um dia. Passa 10 anos aqui, lá passa um ano, entende? Então assim, é sofrimento eterno. Então não vai por esse lado, transmute essas energias. E muitas das vezes, as situações financeiras que a gente atravessa, a gente acha que ali como que eu posso dizer? Por qualquer coisa a gente se desestabiliza. A gente acha que o problema da gente é sempre maior que o outro, e não é. Porque eu tenho certeza, querido, que tu não tem problema, tu tá só atravessando uma dificuldade. É fato. Como assim, Mileu? Não tem problema. Sabe quem que tem problema? É quem está lá no leito do hospital desenganado do médico. Sabe quem é que tem problema? Quem está na fila do transplante, esperando um milagre. Sabe quem tem problema? Quem tem uma doença incurável. Sabe quem tem problema? Quem tem um filho e não tem a cura desse filho. Quem tem problema é quem sai de casa e não tem suas pernas para se locomover. Não consegue enxergar. Essa dívida, isso não é problema não, querido. Isso é só uma dificuldade. O teu casamento, isso não é nada. É só o peso das tuas escolhas. E tu precisa arrumar a tua bagunça. A tua vida financeira, a grande maioria, a grande parte aqui, é o que tu tem plantado uma vida toda, porque tu tem apanhado e não tem aprendido a ser um bom administrador. Tu acha que tu tem problema? Vai no hospital de câncer. A gente acha que a gente tem um problema sempre, mas que não tem. Você não tem problema, não. Então, você tem que... É muito egoísta. A gente é muito egoísta em achar. E aí, veja só. E aí, a gente tem uma mania muito feia de ver, por exemplo, o vizinho ali está só prosperando, está só vencendo, está só... mas tu não tem procurado saber as privações que esse vizinho tem passado, da maneira que o vizinho tem se comportado com o que chega na mão dele. Tudo que tu tem pego, tu tem jogado na mão do outro. Eu, Mila, fui assim durante muitos anos. Eu sou ascendente em Áries. Eu tenho muito, muito de Áries em mim. Quantas das vezes não tive compromisso com os meus sonhos, com os meus projetos? Gastava as coisas achando que aquilo era riqueza. E, querido, o que tu acumula dentro de armário, isso não é riqueza. Sabe qual a maior riqueza do mundo? É ter paz. Porque às vezes a gente compra tanta coisa, se endivida tanto e não tem paz, né? Então, antigamente, quando dava no período do Natal, gente, eu saía comprando até capim para fazer fumaça dentro de casa. Tudo que eu achava, eu comprava. Quando dava janeiro, fevereiro, março, as dívidas estavam aí. Hoje, eu tô saindo fora. Compra ali a janta que a gente vai fazer a ceia. Dou ali para as crianças, às vezes compro uma lembrancinha. Se tiver no meu alcance, se não tiver também não me perturbo. E vou ali só pedindo a Deus sabedoria, parar de meter o pé pelas mãos, porque enquanto eu não tive sabedoria, eu apanhei. E muitas das vezes, quando a gente é assim, a gente nem emprestado arruma.
Então, tu precisa olhar e ver as coisas com clareza. Tu tá cego. Tu acha que esse teu problema aí é algo assim muito mirabolante. Não é não, querido. E ainda que tu esteja aí com uma, vamos pensar, com a dívida maior do que tu ganha. Mas Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele é um Deus que cura por excelência. Eu acho que Deus se ira, porque a Bíblia diz assim, o único que tem o poder de tirar e de dar a vida é Deus. Então, eu acho eu acho que Deus, ele se ira quando vê alguém tirar a própria vida. Eu acho que Deus vira as costas. Eu tenho essa impressão, que no momento que o Espírito tira a sua própria vida, Deus, ele não... Tu sabe por que Satanás tem tentado ceifar a tua vida, colocando na tua mente que tu deve tirar a tua vida? Porque ele quer que Deus vire as costas para você. Porque enquanto há vida, há luta, há solução. Depois da morte, depois do plano, depois da mudança, não existe mais nada. Só existe tormento. E a gente vai sofrer muito, né? Então é hora de evoluir, é hora de agir, é hora de modificar, é hora de ação. É hora de tirar as dificuldades, parar de se vitimizar, achar que o teu problema é maior do que o de todo mundo, achar que tu não vai conseguir sair desse problema, achar que tu não vai conseguir resolver essa tempestade. Querido, tudo passa. Tudo passa. Não há tempestade que não dê lugar a um dia de sol. Então, não perturbe o teu coração. Acredita que há um Pai maravilhoso, um Pai poderoso, cheio de amor, cheio de poder, cheio de prosperidade. Vamos nos libertar de crenças limitantes. É necessário. Vamos focar na solução. Está desempregado, eu não vou desanimar, Deus vai abrir a porta. E outra coisa, a gente não trabalha, não é só empregado, não. Tem gente, olha, eu vou falar uma coisa. Tem gente que é muito mal agradecida. Eu conheço uma pessoa, eu não vou falar o nome dessa pessoa. Eu nem lembro qual o signo dessa pessoa. Mas eu jogo direto para essa pessoa. Essa pessoa, ela está vivendo, olha só o ser humano, a mente do ser humano. Essa pessoa está vivendo uma vida de escassez muito grande. E essa pessoa, todo emprego que aparece para essa pessoa, ele fala que ele está acima daquele cargo. O salário... Você está entendendo como que é o negócio? Digamos, ele trabalhou em algo, mas aparece uma oportunidade de porteiro. Ele disse que aquilo ali não é para ele. Em serviço de porteiro, Ave Maria, não, de jeito nenhum. Ganha pouco e Deus o livre dele ser um porteiro. Ah, ele não tem formação. Tem formação, não. Um dia desses eu peguei um Uber, o cara deixa eu ver, meu Deus. Economista. Estava dirigindo um Uber. Porque não achou. E o cara desse tem o meu respeito. Quantas das vezes a gente se acha maior ou melhor do que aquele emprego, do que aquela oportunidade de trabalho? Quantas das vezes a gente não quer fazer aquilo porque a gente se acha melhor ou está acima? Ninguém está acima de nada, não. Querido, quantas das vezes eu acho que Deus nos testa, como que a gente se comporta diante das situações. E aqui há pessoas com espírito de engano. Tu está sendo enganado por espíritos obsessores. Quero te convidar, queridos, a ler Provérbios 8:32, diz assim: agora, pois, filhos, ouve, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos e ouvem a instrução. Sede sábios. Devemos guardar a instrução do Mestre, guardar no nosso coração a sua santa palavra. Obrigada, queridos. Bom dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.